Olá, estamos aqui com mais um programa Maçonaria na Sociedade. Quando nós falamos em maçonaria, ouvimos algum maçom mencionar a palavra maçonaria, ele sempre fala assim, estou indo hoje para a minha loja. Então a gente hoje quer mostrar para vocês mais ou menos como funciona uma loja maçônica, o que ela é e a sua estrutura perante a sociedade, como a sua similaridade com a sociedade. E para isso está aqui comigo hoje o nosso grão-mestre adjunto do GOB Paraná, Renato Pamplona. Seja bem-vindo, Renato. Muito obrigado, Álvaro. É um prazer poder estar aqui com você e com toda a equipe desta conceituada empresa, a fim de que a gente possa falar um pouquinho sobre a loja maçônica. Legal. Então, a nossa ideia aqui é sempre mostrar para a sociedade o que a maçonaria é, como ela funciona. Então, a nossa pergunta hoje, eu saio da minha casa e falo para o pessoal, estou indo lá para a loja. Né? Aí o pessoal não sabe o que é uma loja. Loja do quê, né? Então, para a gente mostrar para a sociedade o que é uma loja maçônica, então. Perfeito. Nos programas anteriores, no primeiro programa que foi feito, o grão-mestre do GOB Paraná, Paulo Roberto Socha, comentou de forma geral sobre a maçonaria. Nós tivemos alguns outros programas, entre eles um em que você e o irmão Clemente comentaram sobre a educação do maçom. Todo esse trabalho, todo esse desenvolvimento, ele acontece aonde? Dentro da loja maçônica. É a loja que, organizada, estruturada, vai realizar os trabalhos que foram citados nos programas anteriores. Então, a loja, na verdade, é a reunião dos maçons para discutir assuntos, política, economia, educação, mais ou menos isso? Vamos tirar a política partidária. Né? Nós podemos discutir a política social e a política de realização de trabalhos maçônicos. Todavia, a política partidária, ela não faz parte do nosso meio a fim de evitarmos problemas na discussão dos mesmos e na partidarização da loja. Nada impede um esclarecimento, né? Hoje eu sou candidato a vereador, por exemplo. Eu posso ir lá mostrar minha plataforma que eu quero fazer. O irmão pode ir lá mostrar sua plataforma. Democraticamente para todos. Mas sem aquilo de dizer assim, tem que votar nesse ou tem que votar naquele. Perfeito. Muito pelo contrário, né? O que nós queremos é que o irmão participe da sociedade e trabalhe em função da sociedade. Esse é o grande objetivo da formação do maçom. Auxiliar, dar apoio e estruturar a sociedade em que nós vivemos. E para isso ele aprende, estuda dentro da loja e se prepara como homem, como maçom, para poder realizar esses trabalhos e ir à sociedade. Os irmãos que são candidatos políticos, todos são apresentados dentro dos nossos sites para que todos os membros de nossa fraternidade possam tomar ciência e conhecer essa pessoa. Perfeito. É um serviço que, na verdade, nós prestamos para quem está ali dentro da maçonaria. E é um serviço que nós esperamos que o irmão que está na maçonaria preste à sociedade. Desenvolva a sociedade na procura da sua melhora através do canal político, por exemplo. Exato. E a gente podia falar um pouquinho, então, de como surgiram essas lojas, né? Porque antigamente, o que era a maçonaria? Eram os pedreiros que trabalhavam na construção dos edifícios, de catedrais, de pontes. Então a maçonaria ela vem dali, desses pedreiros. Mas como é que podemos conversar um pouquinho sobre como surgiram as lojas? Vamos reunir hoje em tal lugar para conversar sobre isso. Nós temos irmãos bastante mais capacitados do que eu para falar sobre a história da maçonaria. Nós temos alguns irmãos que remontam o surgimento da maçonaria há muitos séculos atrás. Nós temos uma visão um pouquinho mais pragmática e procuramos analisar, à luz da realidade dos registros históricos, aquilo que você muito bem citou. A formação dos pedreiros nas grandes construções do período medieval. Nós vamos começar no século XIV e século XV, o século da escuridão na humanidade, quando essas pessoas, os construtores, detinham os conhecimentos de construção de grandes habitações, principalmente no que diz respeito a fornecimento de trabalho para a igreja e também para os senhores feudais, os reis da época na construção de castelos. E essas pessoas, detendo a construção, precisavam formar os seus
pedreiros, os seus homens que poderiam dar continuidade ao seu trabalho ou auxiliá-los naquelas construções. E eles começaram a formar grupos de estudos, de análises, normalmente fora dos horários de trabalho. E começaram a formar grupos que trabalhavam nesse sentido. E como tementes a Deus, uniam a sua religiosidade o aprendizado das técnicas de construções. Isso aconteceu durante os séculos XV e no século XVI e XVII nós temos o início e o aparecimento das primeiros registros de grupos desta forma, que dariam origem à maçonaria efetivamente, com pessoas que não eram necessariamente construtores, mas sim pessoas da sociedade que passaram a fazer parte desses grupos de estudos e de análises e de encontro para começar a criar uma estrutura organizacional que lhes permitisse dar continuidade àquilo que eles acreditavam ser o verdadeiro caminho do ensinamento e da felicidade. Porque naquela época, se nós formos pensar 1500 para trás, só quem tinha conhecimento dos estudos era praticamente a Igreja Católica, que dominava. Então, se eu não fosse partidário, padre ou qualquer coisa da Igreja Católica, nós não tínhamos acesso à informação, aos estudos. Dentro da maçonaria operativa, eles já teriam que ter esses ensinamentos, porque eles precisavam aprender a arte de construir, né? Então, ali foi uma escola meio que à parte. E depois, eles vão, quando você falou, né, as construções vão diminuindo de volume, já não tem mais tantos castelos, tantas catedrais para se construir, começam a entrar pessoas que a gente chama de não operativos, ou os não pedreiros. E com isso, eles veem, essa sociedade é interessante. Eu posso estudar lá dentro, eu tenho a liberdade de expressão, eu posso me comunicar, eu posso falar e vou aprender lá dentro, né? Então, acho que é uma grande origem, né? Exatamente. E isso tudo levou à formação das lojas, dos encontros de pessoas com os mesmos objetivos, formalizando, a partir do início do século XVIII, a maçonaria. Em 1717, nós temos a fundação efetiva da ordem maçônica por 3 lojas inglesas. E então começamos a desenvolver uma maçonaria como nós temos hoje, uma maçonaria em que qualquer pessoa que esteja apta poderá participar, desde que preencha requisitos muito básicos e simples, né, de comportamento social e de trabalho junto à sociedade, a fim de se agregar à célula máter da maçonaria, que é a loja. Se nós fôssemos falar somente sobre a origem da maçonaria, a gente pode fazer um outro programa só sobre isso, né? E como eu te disse, teríamos irmãos mais gabaritados. Exato. E aí a gente pode falar sobre todos os tipos, as possíveis outras origens, né? Sem dúvida. Dissecar todas elas e mostrar de onde veio. Mas hoje não é o foco, hoje vamos continuar falando só sobre loja. Então, beleza, 1717, grande loja de Londres, é formada. E como que se estrutura, então, uma loja maçônica? Que essa estrutura começa ali, né? Que nós temos hoje é basicamente a mesma. A loja maçônica, ela se estrutura com uma reunião de irmãos. Nós temos, como já foi comentado em programas anteriores, nós temos hoje no Brasil 3 grandes orientes, 3 grandes potências, que são potências regulares, reconhecidas internacionalmente, que é o Grande Oriente do Brasil, Paraná, que nós fazemos parte, o Grande Oriente do Paraná e as Grandes Lojas do Paraná. São potências co-irmãs que trabalham de forma unida. Então, um comentário ou outro que a gente possa vir a fazer, eventualmente pode ter alguma distinção semântica de uma para outra ordem. Todavia, são muito similares e trabalham de forma muito coesa, principalmente nos últimos anos. Então, a loja é uma reunião de irmãos. Nós precisamos reunir um número de irmãos que estejam dispostos a criar uma loja, por exemplo. E eles poderão constituir uma loja dentro de uma das potências maçônicas e começar a estruturar o trabalho de ensino que é desenvolvido ao longo do tempo com os irmãos dentro da loja,
os trabalhos sociais que deverão ser desenvolvidos e também os trabalhos de levar à frente tanto a história maçônica, a legislação maçônica e todos os conhecimentos maçônicos que nós temos e carregamos ao longo do tempo. Bom, isso que você falou, acho que então é o objetivo principal da loja, é o que você faz lá dentro, né? Apesar de a gente ter vamos falar de ritualística, é um procedimento a ser seguido, né? Um ritual é um procedimento a ser seguido. Então, toda loja ela tem esse ritual a ser seguido e o que você faz lá dentro é isso que você falou. É aprendizado, é beneficência, né? Tanto para o aprendizado, tanto para o maçom que está lá dentro, quanto para fora da sociedade, correto? Assim como uma escola, um curso universitário, todos eles possuem um sistema educacional, um sistema a ser seguido. Nós temos, como você muito bem citou, os rituais. Então, todos os nossos trabalhos são guiados por rituais. Existem ritos distintos, nem necessariamente não são todas as lojas que seguem os mesmos passos, todavia eles são muito similares. Eles podem variar em função da origem histórica do rito. Pode ser um rito de origem inglesa, pode ser um rito de origem francesa, ou como nós temos agora uma maçonaria muito forte nos Estados Unidos, um rito americano. Então, cada rito irá seguir passos distintos, mesmo que a metodologia a ser seguida seja extremamente similar em todos os casos. A base histórica é praticamente idêntica. Idêntica. Né? E isso desde antes de 1717. Perfeito. Principalmente anteriormente a 1717, porque foi o período de coletânea histórica do comportamento e antes da formação da maçonaria formal, nós temos a utilização dos instrumentos pelos pedreiros. E esses instrumentos que servem hoje de simbolismo. Ele não é um simbolismo religioso, ele não é um simbolismo de nós o adorarmos, ele é um simbolismo bastante simples. Basta nós, por exemplo, pegarmos uma régua e sabemos que nossa vida deve ser reta, deve ser uma vida pontuada de valores morais elevados. Então, esse é o simbolismo que a maçonaria utiliza. Perfeito. Tá. Outra pergunta, então. Agora acho que vai ser mais fácil. Sair de casa é para ir para a loja, mas onde é que eu vou realmente? Porque loja é a reunião das pessoas, mas onde é que essas pessoas se reúnem então, Renato? A loja, como o Álvaro muito bem citou, o agregado de irmãos que formam. Né? São os irmãos que formarão a loja. Essa loja é uma entidade constituída, uma personalidade jurídica, civil, né? Deve respeitar todas as leis civis nacionais, não pode, de forma alguma, ser constituída à margem da lei. E esse grupo de irmãos, ele se reúne em templos. Nós temos diversos templos maçônicos espalhados pelo nosso país. E é dentro do templo que a loja efetivamente vai realizar os seus trabalhos e vai estar reunida para preparar os seus irmãos, estudar e fazer com que seus irmãos cresçam nos seus conhecimentos e no seu desenvolvimento pessoal, procurando sempre trabalhar tanto os seus valores pessoais, o que é extremamente importante para nós, o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso crescimento como um homem que vai prestar serviços à sociedade. O nosso objetivo principal é fazer com que a nossa sociedade seja cada vez melhor, ela cresça, ela se eduque, ela melhore, ela venha a estar cada vez mais forte e melhor para poder se autossustentar. E o maçom é preparado para ajudar a sociedade nesse sentido dentro da loja, o local onde os irmãos estão reunidos. E esses templos maçônicos, eles normalmente servem para mais de uma loja. Manter um local grande, um templo maçônico, ele tem 200, 300 metros quadrados, é uma área bastante significativa. Então nós temos que dividir esses templos com várias lojas. E é normal que nós tenhamos várias lojas se reunindo nos mesmos espaços. No Grande Oriente do Brasil, Paraná, por exemplo, nós temos 4 templos.
E esses templos hoje prestam serviços a mais de 20 lojas que se reúnem com frequências fixadas nesses locais. Eu penso que é importante a gente fazer um parênteses, porque nós falamos em templo maçônico e algumas pessoas elas podem associar isso a um templo religioso. E não é o caso, né? Não é o caso. Eu vou lá na minha igreja, é um templo, eu vou lá na igreja batista, é um outro templo. O templo maçônico não é um templo religioso, é apenas um local e normalmente a gente chama de templo porque remete lá ao templo de Salomão, que tem algumas alegorias, alguns simbolismos que também utilizamos para ensino, para aprendizado. Né? Então acho que é bom a gente pontuar isso, né, para não ficar assim, senão uma pessoa escuta a gente falando em templo, então os caras têm uma religião mesmo, tá vendo? Não, não é uma religião. Isso, essa sua afirmativa é a mais importante de ser bem compreendida. A maçonaria não é uma religião, ela não trabalha os dogmas religiosos, ela é uma entidade civil de desenvolvimento humano. Ela trabalha o desenvolvimento dos seus membros. Isso é extremamente importante. E a palavra templo é a denominação de um salão onde nós fazemos as nossas reuniões. É um salão bastante bonito. Aqueles que um dia tiverem a oportunidade, já falaremos sobre isso, de visitar o verão. Ele é um local bonito e que tem algumas alegorias que remontam ao tempo em que as grandes construções eram realizadas pela humanidade. Você disse, né? Então afirmamos aqui que não é uma religião, mas acho que é importante afirmar também que para ser maçom tem que acreditar em Deus. Né? Nosso templo não é um templo religioso, não cultuamos religião lá dentro, mas para ser maçom tem que acreditar num Deus. Né? Então isso acho que é importante também nós pontuarmos para dizer assim, não somos uma religião, mas também não somos ateus, como muitas vezes apregou. Isso me lembra uma frase quando o Dalai Lama esteve visitando o Brasil e um repórter fez uma pergunta a ele sobre a religião dele. Ele respondeu o seguinte: eu não quero que você venha para a minha religião, eu quero que você tenha uma. E esse é o caso do maçom. O maçom tem que crer em Deus. Essa é uma das primeiras perguntas que será feita a um candidato para a maçonaria. Se ele responder que não, ele não será aceito dentro de nossa ordem. Então, isso é extremamente importante. E vale já então lembrar, né, Álvaro, que grande parte das nossas lojas maçônicas, ou quando os irmãos estão reunidos e agregados e irão começar os seus trabalhos, elas começam com a abertura do livro da lei. E o livro da lei, para a grande maioria das lojas, é a Bíblia. Tá? Nós podemos ter os livros da lei de outras religiosidades e temos algumas lojas, algumas aqui no Paraná, inclusive, que utilizam a Constituição Federal como o livro da lei. É aceito por nós. Mas a grande maioria das lojas abrem os seus trabalhos lendo um versículo da Bíblia. Primeiro que o livro da lei, na verdade, é nosso código moral de conduta, que deveria ser seguido. Né? E no Brasil aqui a gente usa muito a Bíblia Sagrada porque a maioria do povo aqui, a população é cristã. Né? Então, acho que é por isso, né? Se tivesse outra religião dominante numa loja, com certeza seria usado outro livro da lei. Na nossa loja, especificamente, nós tivemos durante um período uma pessoa que professava outra religiosidade, e nós tínhamos os dois livros da lei apostados à frente e eventualmente ele poderia fazer a leitura do livro dele, se assim o desejasse, na abertura dos nossos trabalhos. E daí você comentou, né? Então, a pessoa que quer entrar para a maçonaria, a primeira coisa que ela vai ter que responder é se ela acredita em Deus ou não, ou num Deus ou numa religião. Mas e daí eu pergunto para você, tudo bem, nós somos maçons, queremos indicar lá nosso amigo para entrar, beleza. Mas e quem não conhece nenhum maçom? Como é que essa pessoa poderia entrar para a maçonaria? Qual o contato, qual o meio que nós fornecemos para que ela possa entrar? Bom, a grande maioria dos maçons, como você muito bem citou, eles estão dentro da ordem, indicados por membros da ordem. São convidados a entrar na ordem por alguém que já faz parte dela. Esse é o primeiro caminho. O Grande Oriente do Brasil, Paraná, especificamente dentro do seu site, tem uma área em que qualquer pessoa que se deseje candidatar a entrar na ordem maçônica, ele pode acessar essa área e preencher
um rápido questionário que existe lá e se candidatar. Nós, então, iremos contatar essa pessoa. Nós já recebemos, inclusive, pessoas se candidatando de outros estados de nossa federação. E nós passamos esses dados às potências maçônicas regulares desses outros estados para que façam contato com essas pessoas. E aqui no estado, nós distribuímos aqueles candidatos que entrem no site do Grande Oriente do Brasil, Paraná, e preencham os dados. Nós passamos diretamente às lojas para que as lojas façam contato com essa pessoa e convidem essa pessoa a entrar na ordem, desde que ela esteja, digamos, apta e em condições morais, éticas, religiosas, de poder participar da nossa ordem. Basta acessar gob-pr.org.br, como me tornar maçom, e preencher um formulário de interesse, se não me engano, é isso, né? Exatamente. E aí vai ser encaminhado para a loja mais próxima. Por exemplo, Curitiba, Pilarzinho. Tem alguma loja próxima da região, inclusive para facilitar, né, a vida da pessoa. Qual é a loja mais próxima lá no Uberaba? Tem a sede do Grande Oriente do Brasil. De Irati, tem loja em Irati? Vai ser encaminhado para Irati. Isso para facilitar justamente a vida de quem quer entrar. Perfeito, perfeito. Essa é sempre o caminho que vai ser seguido, a cidade ou a área de abrangência mais próxima. E também a gente, muitas vezes, nós temos alguns candidatos, nós temos lojas que possuem distintas frequências de reunião. Nós temos lojas que são semanais, temos lojas que são quinzenais e temos raras lojas mensais. Então, muitas vezes, um candidato que tem uma vida bastante atribulada, é mais interessante que ele seja direcionado para uma loja que tenha menor frequência, o que permite com que ele esteja mais frequente, certo? Ele tenha uma frequência mais elevada em loja em função do seu desempenho profissional, por exemplo. Por exemplo, nós temos as lojas universitárias, que normalmente se reúnem aos sábados, que é para privilegiar aquele jovem que está estudando ainda. Então, normalmente você estuda de segunda a sexta à noite, não pode ir para uma sessão à noite, então a gente faz as sessões aos sábados, as reuniões aos sábados, né, para privilegiar esse tipo de pessoa. As lojas universitárias, elas são extremamente interessantes e nós temos uma preocupação, inclusive, de estimular o crescimento desse tipo de loja. Ela é estimulada tanto no que diz respeito à facilidade de abertura e de manutenção da loja em si, perante o Grande Oriente do Brasil, porque todos nós, naturalmente, colaboramos mensalmente com pequenas taxas para a manutenção de toda a estrutura organizacional que nós temos. A loja e os obreiros dessa loja o fazem isso. E a universitária, ela é estimulada com taxas mais baixas, com uma rapidez maior de abertura e de manutenção da loja, e também dos horários, que são horários alternativos, digamos assim, que facilitem tanto aqueles que estudem como aqueles que dão aulas, na verdade, porque muitos professores acabam sobrecarregados nas suas tarefas diárias e têm dificuldade, muitas vezes, de participar de nossas lojas regulares. Então, eles procuram a universitária, que hoje é exatamente esse retrato. Uma loja forte, exuberante aqui em Curitiba, e que tem muitos professores e alunos. Eu sou de uma loja universitária, né? Então a maior parte lá ou é professor ou ainda é estudante. Porque nós não temos condições de frequentar semanalmente, de segunda a sexta. Muitos dão aula todas as noites, ou a cada semestre muda a carga horária. Então, poxa, esse semestre estou com aula segunda, terça e quarta noite. Não me garante que no próximo semestre vai ser os mesmos dias, então não posso me comprometer numa quinta. Né? Então, acho que tem essa facilidade na loja universitária. Essa é uma preocupação bastante interessante no que diz respeito, inclusive, ao futuro das lojas maçônicas, né? Como o futuro reservará a essas reuniões, porque durante o período de pandemia nós tivemos uma experiência maravilhosa de estarmos reunidos muitas vezes de forma virtual. A gente percebeu, assim que a pandemia começou a diminuir, não é? E nós podemos começar a voltar às reuniões, que havia
uma vontade muito grande do contato pessoal. E me parece que é bastante difícil para a atual geração substituir as reuniões pessoais pelas virtuais. Mas eu vejo um futuro muito mais digitalizado para as lojas do que o que nós temos no dia de hoje. Com certeza, né? Acho que é difícil voltar, né? Sem dúvida. Vai ser difícil retornar, mas temos que achar um meio termo ali para poder agradar a todos. Poder agradar a todos, né? Vamos falar um pouquinho sobre a sede, então, lá do Grande Oriente do Brasil, Paraná. Pois não. Porque você falou, nós temos 4 templos lá dentro e eu não sou maçom, quero conhecer lá dentro primeiro, quero conhecer um templo, antes de eu possivelmente fazer um formulário de interesse. É possível? Posso lá bater uma palma lá, tocar a campainha e se eu quero conhecer como é que funciona aqui? Nós não temos nenhum programa formal para receber as visitas dessa forma com que você está citando, mas nós teremos o máximo prazer de receber aquelas pessoas que assim o desejarem conhecer, assim como as lojas maçônicas espalhadas por todo o estado do Paraná. Naturalmente, não existem barreiras para que a pessoa possa visitar e conhecer as nossas áreas. O Palácio Maçônico, no bairro do Beraba, ele é composto por toda a estrutura organizacional e administrativa que nós precisamos para manter os nossos trabalhos e a nossa organização no estado do Paraná. São os funcionários que trabalham nas distintas áreas financeiras, administrativas que nós lá temos. Temos as salas do grão-mestre, do grão-mestre adjunto, salas dispostas para os nossos secretários. Nós temos uma série de irmãos que trabalham em cada um dos vieses que são necessários para o desenvolvimento da maçonaria no nosso estado. É uma área bastante grande, temos uma área que nós chamamos de área de ágape, que é um restaurante onde nós fazemos os nossos encontros eventuais e principalmente após as nossas reuniões de loja. Então é uma área muito grande. E estas lojas, muitas vezes, elas fazem reuniões que nós chamamos de reuniões públicas. São reuniões que são abertas à sociedade. Normalmente, os irmãos convidam no seu ciclo de amizades e no seu ciclo familiar as pessoas para visitarem a loja. Então, quando nós fazemos uma sessão pública de caráter cívico, ou uma sessão pública para o Dia das Mães, para o Dia dos Pais, não é? Então, normalmente essas sessões são abertas a qualquer pessoa da comunidade que assim o desejar, desde que naturalmente ela faça algum contato com um irmão que faça parte da nossa ordem. Eu comentei da nossa sede porque em lojas, normalmente o pessoal se reúne à noite, então fica mais difícil ir lá visitar. Mas na sede sempre tem alguém trabalhando, então quem for lá vai ser bem recebido, é claro, e podemos mostrar os templos, como é que funciona a estrutura, os templos, como é que eles são decorados. E tem mais, né? Para quem quiser ver um templo ou uma sessão, como você disse, pode acessar a TV GOB Paraná, tem a sessão da Independência, que é feita dentro de um templo, é uma sessão aberta, em comemoração à independência do Brasil. Sim, você muito bem citou, né? Nós temos não só a sessão da independência, né? Você mesmo fez um belíssimo trabalho agora há um tempo atrás, quando nós tivemos a abertura de uma loja que nós chamamos a primeira loja que nós tivemos, né? No estado do Paraná, União Paranaguaense, não me recordo a data agora, perfeita. No dia 18 de março. 18 de março. E essa sessão toda está disposta, né? Exato. Para que as pessoas possam ver todos os trabalhos. Temos que fazer jus a outros nomes. A Milton Sampaio trabalhou muito comigo naquela sessão. O pessoal da loja Perseverança, que cedeu o templo. O Jean, com todo o pessoal dele, né? Fazer justiça a quem trabalhou lá. Foi uma sessão realizada em homenagem à primeira loja que nós tivemos notícias e registro histórico no estado do Paraná, não é verdade? Exato. Então, esses trabalhos podem todos eles serem vistos porque estão registrados na TV. Exato. Não é verdade? Então, isso pode ser, assim como outros trabalhos, né? Nós tivemos a transmissão ano passado do grão-mestrado, as sessões da Independência, temos algumas já registradas que podem ser vistas. Então, já existe um volume significativo de sessões que possam ser vistas de forma
pela televisão sem estar necessariamente presente, porque a grande maioria delas foi realizada dentro de um tempo. Perfeito. Então acho que fica para o pessoal que quiser assistir, só procura lá TV GOB Paraná e vai cair nessas sessões que nós comunicamos, né? De qualquer forma, estaremos à disposição para, eventualmente, para as pessoas. Se nós pessoalmente não pudermos atender, com certeza alguém terá condições de atender e saciar a curiosidade, para que você possa levar a melhor imagem possível da maçonaria e compreender como maltratada e como mal cantada em versos ela foi durante séculos. Exato. Bom, Renato, nosso tempo está acabando aqui. Você quer deixar mais alguma mensagem para os nossos ouvintes? Bom, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui, dizer que as lojas e a maçonaria paranaense está sempre à disposição da sociedade. Nós trabalhamos sempre, como já citamos, em prol de um mundo melhor, de uma sociedade melhor. Aquele chavão, muitas vezes a melhora do mundo começa pelo nosso bairro, pelo nosso vizinho, e assim nós pensamos, nós queremos trabalhar, melhorar o homem, melhorar a sociedade, para que os nossos filhos e netos possam usufruir de uma terra cada vez melhor em suas vidas. Muito obrigado Álvaro, muito obrigado pelo convite. Espero ao menos ter conseguido atender um pouco. Foi excelente, acho que deu para esclarecer bastante. Né? Muito obrigado. Okay, obrigado, Renato. Obrigado a todos que nos assistiram. E fica o convite. Quem quiser nos conhecer, pode procurar o site Grande Oriente do Brasil, Paraná, gob-pr.org.br, ou procurar na nossa sede lá no bairro do Uberaba. Um abraço a todos.